Seja bem-vindo ao Papo Musical. Este episódio tem oferecimento da Escola Método Musical, a escola de música que transforma o seu sonho musical em realidade. E para você que está nos acompanhando através das plataformas de áudio, eu quero que você saiba que você também pode acompanhar por vídeo, com imagens, através do nosso canal no YouTube. Corre lá e confere. Hoje estamos com um convidado muito especial, muito embora ele tenha pouca idade, ele tem uma vasta jornada com a música. Ele é formado em canto e violão pela Escola Método Musical, iniciou o curso de piano recentemente, já subiu no palco com artistas de carreiras consolidadas em Londrina e em região. Estou com ele, Giovanni Marcondes. Fala comigo, Giovanni. Boa tarde, gente. Uma boa noite, um bom dia. Não sei quando vocês estão assistindo aí. Mas é um prazer imenso o convite, viu? Te agradecer logo aqui de cara. Porque foi uma longa jornada aí, né? De 4 anos estudando. Pra poder estar aqui e levar um pouco do meu nome, assim. Fazendo meu nome. Cara, você sabe que é uma honra muito grande pra gente, né? Imagina a confiança que você e sua família teve na escola todo esse tempo. E tá no seu coração, que é uma marca que não vai sair mais, né? Você aprendeu lá, enfim, vários momentos, então a gratidão é toda nossa. Vamos começar? Vamos embora. Pelo começo? Pelo começo. Então tá bom. Giovanni, conta pra nós que momento, quantos anos você tinha e qual foi o momento que a música começou a fazer parte da sua vida? Cara, a música às vezes vem de onde a gente menos espera, né? E por mim foi um lugar que eu nem imaginava que poderia me tornar um hobby e até mesmo virar um trabalho, né? Que hoje em dia passou de hobby para trabalho. Tô sabendo de uns cachê aí, né, e tal. É isso aí. Começou com um joguinho de celular. Joguinho de celular? Joguinho de celular. Eu sempre fui uma criança que eu sempre gostei muito de jogar. Ganhei um tablet, né, dos meus pais quando eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6. E nisso eu baixei um joguinho de celular que era uns monstrinhos, que os monstrinhos cantavam. Cada monstrinho tinha uma função, né? Um era percussionista, outro era voz. Aí o joguinho te ensinava indiretamente a como montar uma banda, né? Tipo, o monstrinho que faz a caixa da bateria gosta do monstrinho que faz o bumbo. Esse daqui gosta do que faz os pratos. Entende? Aí o jogo foi indiretamente mostrando pra você como formar uma banda, né? Construir uma música. E você já construía música sim, ali? Tinha algumas músicas ali. Você poderia compor dentro do jogo também. Tinha ali o pentagrama, né? A partitura pra você escrever o que cada monstrinho ia fazer. E o seu limite é a imaginação, né? Isso aí, cara, você tem... Gera, né? Às vezes a gente encara o jogo, né, pros adolescentes como algo negativo, mas a gente não sabe ver direito. Eu tô falando aqui que eu também... O pai do Giovanni tá aqui no estúdio também. Mas, né, falta de conhecimento isso, né? Então a gente te trouxe, né, até um hobby, até uma profissão. Sim. Que você tirou através de um jogo. Muito daí legal. Foi começando a bola de neve, né, do joguinho. Foi começando pai, quero aprender a tocar violão. Foi pedindo pro pai. Pai, quero aprender a cantar. E o período, assim, como que foi até você chegar e descobrir a escola, até você entrar lá na escola? Cara, eu comecei a aprender sozinho o violão, né? Sempre buscando ali um pouco. Cheguei a fazer uma aula com alguns outros professores que não deram certo. Aí depois de alguns anos, assim, acho que uns 3, 2 anos, eu busquei a Método Musical, né? Eu não, né? Minha mãe, meus pais. Mãe, sim. Fomos lá em 2020, era pandemia. Sim. Fechamos o curso de violão e canto, pra gente fazer lá 2 vezes por semana, sempre nas aulas práticas, né? Aula em grupo e aula com o professor. E foi isso. Você teve um período que você também já tentou ali e tal, né? E se dedicou ali com a música. Mas você sentiu que nesse momento você já estava apaixonado ou foi depois? Cara, foi algo que não foi de início, assim, de me apaixonei pela música. É um negócio que eu sempre gostei bastante, sempre busquei cada vez aprender. E nesse período aí de aprendizado foi cada vez evoluindo minha paixão pela música. Bacana. Então você entrou sem pretensão, assim, foi se apaixonando e tal. Bacana. Entrei só pra aprender a tocar, cantar. Legal, legal. E por que o violão e o canto? Você se inspirou em algo,
Algum Cara, artista que você gostava? inspiração nenhuma, acredito que foi mais motivação, sabe? O ambiente que eu convivo é um ambiente sempre do sertanejo, né? Muitos Sim. lugares aí da noite de Londrina só toca sertanejo, muita gente gosta de sertanejo. E sertanejo tá ligado ao violão, principalmente, né? Você vê os caras no barzinho tocando, tá com um violão lá na mão, tá com uma bateria, seja acústica, seja elétrica, seja um carrom, um instrumento percussivo, né? Sim. Tá sempre ali. Então eu vi o violão e falei, ah, é o violão. Cara, mas antes de você entrar na escola, você não tocou na igreja? Você tocou na igreja? Não, a igreja foi depois. Ah, foi depois. Foi depois. Ah, eu tinha comigo que foi antes. Não, você, não. você já estava ali tocando, participando da igreja. Não, não. Não, entendi. Bom, e nessa jornada de ensino, né, desde que você começou a aprender, você lembra qual foi os seus maiores desafios, né, para aprender a tocar o seu instrumento, cantar, dominar? Olha, meus maiores desafios, eu acho que é um pouco da disciplina, sabe? Porque às vezes as pessoas querem chegar no objetivo, só que não estão dispostas a pagar o preço, né? Digamos assim. Porque muitas das pessoas vai lá, compra um violão, toca 2 horas o violão. Aí no outro dia vai lá, toca 1 hora. Aí depois toca meia hora, toca 10 minutos e depois desiste. Entende? Então acredito que você ir lá, pegar pelo menos 20 minutos do seu dia, tocar um pouco de violão, seja aprender alguma coisa nova ou praticar aquilo que você já sabe para aperfeiçoar, é um desafio muito grande, sabe? Porque às vezes você não tá afim, você não Sim. quer, entende? O Mas tá começo sempre é lá. muito complicado, o início, o treino, porque, não sei, né? Eu imagino que você vai lá, aprende uma nota na escola, vamos supor. Aí você chega na sua casa, você tem uma nota que você aprendeu para treinar. Logo, o que você vai ficar fazendo 1 hora com o violão na mão? Então, esse início é mais complicado, assim, para quem está começando? Eu acredito que sim. O início é uma das partes mais importantes para você começar a tocar, entende? Se você Sim. não buscar aprender agora, não aperfeiçoar agora, às vezes no futuro fica um pouco mais difícil, sabe? Entendi. De você aprender. Tá, e agora formado em 2 cursos, nível avançado, canto e violão, você resolveu também fazer um de piano. Me conta mais aí um pouquinho, o que você viu ali, você gosta, tá gostando, qual que é o seu objetivo? Mais um. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de instrumentos, né? Sempre comecei ali a tocar violão desde cedo, né? Faz um tempinho já que eu toco. E eu sempre coloquei na minha cabeça, sempre fazer uma coisa de cada vez. Porque às vezes você quer, eu gosto muito de violão, eu gosto muito de guitarra, eu gosto muito de teclado, de piano, de bateria. Você querer fazer tudo de uma vez só, no final você não vai aprender nada. Exato. Então eu Focar, né, em Isso, algo. focar em alguma coisa, aperfeiçoar, virar não só uma pessoa que toca violão, como virar um violonista, né? Então eu acredito que você focar em uma coisa para depois buscar a outra é algo fundamental, entende? Entendi. Então eu fui lá, finalizei o curso, peguei o diploma, aí conversei um pouco com o Fábio, né, o professor que me formou, Sim. e ele falou, cara, você que gosta muito de produção musical, quer começar aí, piano é algo muito legal para você começar. Entende? Que eu tava um pouco na dúvida, piano, baixo, o que eu faço? Aí eu escolhi o piano. Então eu ouvi uma produção musical aí. Ouviu? Ah. Agora eu entendi. É. Ô, Giovanni, e esse segundo instrumento, cara, por você já tocar violão e também já ser formado em canto, você tá sentindo mais facilidade? Como que tá sendo? Me fala assim, qual que é a facilidade, o que você tá sentindo como facilidade e o que você tá sentindo como dificuldade? Tem esses 2 pontos ou não? Eu acredito que sim. Porque quando a gente fala sobre música, não se trata só em aprender um instrumento, né? Tem toda aquela teoria por trás, né? Uhum. Então, no curso de violão, eu já aprendi muito sobre isso. Acho que uns 80% aí, grande parte da teoria musical. E no piano é a mesma coisa, né? É algo que se aplica para todos os instrumentos. Então, você destaca como a parte fácil, que você está tendo facilidade, e a Isso. parte de teoria É a musical. parte de teoria musical. Leitura de partitura. Leitura de partitura, sim, que é a mesma coisa pro violão. Aham. Basicamente, né? Por mais que a escrita seja algo universal, cada um tem seu jeito de escrever ali, com uma caligrafia, né? Sim. Mas é algo que tá escrito ali, a gente consegue entender tanto no violão, tanto no piano.
Entendi. E é isso aí. E a parte difícil? E a parte difícil, cara, é um pouco de parte de sincronia, né? Entre as duas mãos. Que a gente tem que trabalhar muito as duas partes do cérebro, né? Sim. Tá uma parte aqui fazendo os baixos e outra melodia, pode ser harmonia. Aí essa já complica um pouco mais, Já necessita complica um pouco mais. de mais prática. E nessa jornada teve, para você destacar aqui para nós, alguma música que marcou, sei lá, que seja porque deu trabalho, porque você gosta, enfim. Ah, cara, tem uma música, sim. Tem duas, na verdade. Duas, fala aí. A primeira é Menino da Porteira. Aquela do Sérgio Reis, Sim, sabe? conheço. Que quando eu era criancinha, né? Tinha uns 5, 6 anos, eu via meus amigos no bar cantando. E eles chamavam, agora eu quero chamar meu amiguinho Giovanni. A música que eu cantava era Menino da Porteira. Entendi. Aí depois dessa música, foi surgindo outras, né? E essa outra foi Descida, do Milionário Zé Rico. Descida é carimbada. E essa daí foi a que mais marcou exacerbadamente. O pessoal do Vila Bar quase não conhece, nossa, né? qualquer lugar que eu vou cantar, pede Descida, eu tenho que fazer Descida. Primeira música. Fulano chamou eu pra cantar. Qual música vai ser? Descida. E foi as primeiras que você resolveu pegar pra tocar ou você teve que primeiro escolher as mais simples e tal? A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Menino da Porteira, né? A primeira música eu vi lá uma cifra, né? Que tem 3 acordes só a música. Foi Menino da Porteira. Foi Menino da Porteira. Então, Descida e Menino da Porteira, as músicas carimbadas na sua jornada. Uhum. Legal. E já teve alguma situação que você considera engraçada que ficou marcada aí na tua história? Rapaz, situação engraçada teve de muito. Teve uma mais? Né, a mais engraçada? Cara, deixa eu pensar aqui, tem muita coisa. Muita coisa que eu não consigo nem lembrar, viu? Acredito que seja na parte de erros de palco, né? Às vezes quando você é um pouco mais leigo dessa parte, você chega no palco ali, é algo que você não esperava, né? E acontece. Essas coisas de parte de erro, que você tem que lidar com isso, né? Tá em cima do palco ali, aconteceu algum problema, tem que aprender a lidar ali sem o público perceber, né? Às vezes até percebe alguma coisa ou não. Tá, e até eu vou pegar esse gancho agora pra falar que já era a próxima pergunta que eu tenho aqui pra você. Porque você já subiu no palco com artistas renomados aí já, sim, né? Sim. Um cara grande aí no mercado da música. Já aconteceu uma hora dessa ou não? Não, felizmente não, né? E junto com aqueles caras ali, não. Não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer. Mas me conta, qual foi a que mais te marcou? Qual foi a que mais, enfim, você ficou mais nervoso? Dessas vezes que você teve com... Quem foi também o artista? Eu fui sempre uma pessoa que muito frequentei esse show de artista, né? Sim. Lá na região da Varta, de Sertanópolis. Sempre tem esses shows, né? De artista do sertanejo antigo. Lourenço Lorival também. Lourenço Lorival. Esse cara que foi. Do Duque Dalvan. Ah, sim. Do Duque Dalvan, que eles falam que são os leões da música sertaneja, né? Esse foi o que teve lá no Emital? Não. Foi lá na Varta. Ah, na Varta. Eu acho que eu misturo tudo. Sim. Também teve a Taíde Alexandre. Teve Legal, também Marcos cara. Paulo e Marcelo. E alguns outros. Marcos Paulo aí. e Marcelo é o filho do Zé Rico, não é? Do Milionário. Do Milionário. Do Milionário. Do Milionário. E esses... Qual que você achou que foi mais desafiador pra você? Cara, eu acho que a experiência foi a mesma, sabe? Mas cada um teve um toquinho especial, sabe? Um cara que eu gostei muito de cantar, entre eles, foi o do Duque Dalvan. Que eu cheguei no camarim lá dos caras, comecei a conversar com eles. Eles te receberam no camarim. Parecia que eu já era amigo deles faz tempo já. Que legal, cara. Deram abertura pra você sim, e tal. Sim. Eu falei assim, eu duvido, já cutuquei um pouco no cara assim já. Falei, eu duvido você deixar eu cantar Descida com você. Aí o cara foi lá e falou, já mandei a música, né? Descida, né? Acabamos de falar. Sim. E fomos lá no meio do show e falou, quero chamar meu amigo Giovanni aqui. Aí saiu lá e cantei com eles. Cara, que legal esses artistas que tem nome, né? Que já tem a carreira consolidada e que abre espaço pra quem tá chegando, né? Sim, muito que bom. Legal, muito bom, muito bom. Espero um dia ser eu esse, né? Dar oportunidade pra outras pessoas. Tá vendo, né? Isso que você tem marcado, que você vai levar com você, certamente
A tendência é que você faça por algo. Você vê na pessoa você lá atrás, né? Você olha para trás e acaba enxergando ali na pessoa que tá te pedindo a oportunidade. Isso é muito bom. Isso aí. Giovanni, agora vou mexer uma com você aqui. Você já recebeu crítica, assim, que balançou? Cara, direta? Que balançou assim, não. Que bom. Mas Nunca já fui recebeu crítica? Já, demais. É? Seja construtiva, seja discurso de ódio contra mim. Mas eu nunca levei nada pro coração, não. Maravilha. E como que você lidou, assim, com a crítica naquele momento? Uma das primeiras críticas que surgiu foi na pandemia. Eu fazia live no Facebook com um amigo meu. Live de música. Live cantando, assim. Acho que você lembra disso. Lembro, verdade. Tinha esquecido disso. Sim. Aí acabava a live, eu ia ver os comentários, né? Eu respondia todo mundo lá. Aí às vezes tinha um ou outro, assim, falando mal, desiste. Falando algumas coisas assim do tipo. Aí eu só ia lá, excluía o comentário e já era. E toca o barco. Toca o barco. Às vezes eu chego a responder alguns, né? Por exemplo, qual foi a sua intenção com esse comentário, né? Você tentou me abalar com isso? Não conseguiu. Perdeu a viagem. Outros perguntam assim, você não tenta seguir outra coisa da sua vida, né? Ou seja, o que você faz não é bom, né? Vai seguir outro caminho aí. Entendi. Cara, a gente tá no espaço aqui para falar de música e de como ela impacta a vida das pessoas, né? E eu vejo que nesse caso é algo que tá ajudando você a ter uma casca aí, né, cara? Você tem 16 anos, já foi criticado, já passou por isso, levou numa boa, não ficou... Uma boa. Não magoou, não ficou dodói. Ninguém é perfeito, né? Sempre tá buscando melhorar aí cada dia mais. Sim, eu acho que isso é um processo que te desenvolve, né? Tipo, a música ajudando você se desenvolver como homem, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Um ponto de vista que nem eu não tinha pensado ainda, né? Eu vejo aqui com a sua história. Muito legal estar ouvindo as histórias. Olha aí. Já aconteceu com cantores menos famosos desse que o Giovanni já apresentou. Vai lá e tal. Chega lá, não vai dar, não. Entendeu? Bem menos famoso. Então já teve, né? Se criou expectativa de ir cantar em algum lugar, já aconteceu, né? E acho que para quem não sei se vai dar para ouvir, o pai do Giovanni está aqui, o Claudinei, e ele tem comentário, ele está comentando aqui com a gente que ele já combinou de fazer a abertura de um show de cara famoso, menos famoso do que esses que eles colocaram aqui como exemplo. Chegou lá, o cara mudou de ideia, não vai mais e tal, e bateu a porta na cara do Giovanni, mas o Giovanni levou, né, Giovanni? E não foi muito... Como é que foi? Você levou de boa? Você chegou lá, você chorou? Não foi muito tempo atrás isso não, né? Faz menos de um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. Olha só, cara. E foi um negócio que acredito que não deve se frustrar com isso, né? Porque às vezes no mundo da música tem muita conversinha pra lá e pra cá, né? Então eu sempre aprendi a nunca colocar tanta expectativa nas pessoas, não confiar tanto nos outros. Porque algo que chega na hora assim, já tá o dinheiro deles no bolso, não quer saber mais de nada, né? Exatamente. Aí chega o Giovanni lá, posso cantar uma aí com vocês? Fala, não, aqui não. Olha só. Aí algo que, beleza, você não quer que eu canto, tá bom. De boa. Fica por isso Segue mesmo. Segue sua vida, eu sigo a minha. E boa, e boa. Engraçado que nós fomos no show em Andirá, aí chegou lá, fomos no hotel e tal, dormi lá, aí chegou a produção do artista que morreu recentemente e não deu certo. Mas você vê como Deus é tão bom que a cidade só tinha um hotel. Aí ficaram juntos. Quando a gente chegou no hotel, 3 horas da manhã, os cantores acabou o show, chegou junto com a gente. Foi melhor do que a gente ter cantado no palco. E o Giovanni cantou no saguão do hotel junto com eles. Não sei, foi legal, hein? Foi numa... Então conta essa história pra nós aí. A gente foi pra Andirá, né? É uns 150 km daqui, mais ou menos, né? Tava lá domingo, inclusive. E era o show do Conrado Alexandro, né? O falecido Alexandro aí. Uhum. A gente foi, isso acho que foi em 2018 ou 2019. 2018. Aí depois era marcado pra eu cantar lá na abertura deles, né? Só que por fim não deu certo, né? Por conta da minha idade, eu tinha 9 anos também. Nesse ponto eu até entendo, o ponto deles, né? Que era um show noturno, né? De madrugada.
Às vezes um menor de idade, ainda mais uma pessoa muito nova como eu, que tinha nem 12 anos na época, né? Cantar lá pode pegar mal, né? pode pegar mal. Sim, sim. Aí não vamos crucificar ninguém não, né? Mas aí beleza, entendi, de boa. O hotel, só tinha um hotel na cidade, né? Como meu pai falou ali. E os cantores estavam lá. Aí chegou o Conrado, da dupla Conrado e Alexandre, né? Só ele. E um cara lá. E nessa época eu tava cantando uma música que acho que é uma das maiores que tem dele. Chama Caminhonete Inteira. Que ela não vem depois, reclama de nós dois. Aí foi lá, tava o Conrado, o compositor dessa música. Tava meio chapado assim. Aí nós tiramos foto com o Conrado ali, com ele e tal, cantamos. Se procurar bem, acha até vídeo ali cantando com ele. Foi algo muito legal, né? Inesperado, assim, que quando a gente tava entrando no estacionamento do hotel, nós já vimos aquela van, assim, chegando assim, falando, putz, é os caras. Só ficou com... Cara, uma vez aconteceu um negócio parecido, eu desci o elevador com a Maiara e Maraísa, ou Simone Simaria, lá em Paranavaí, cara. Eu tava no hotel e elas foram, tava tendo uma exposição na cidade. Aí nós descemos elas de chapéu, segurança, nem reparei, cara. E é porque elas fecham bem o rosto, né? Quando eu depois fiquei sabendo que era ela. Algo parecido, mas enfim, você ainda cantou junto e curtiu ali um momento marcante, né? É isso aí. Legal, cara. Ô, Giovanni, como é que foi? Qual que é a sensação de ganhar o primeiro cachê? Cara, é algo... Com 16 anos? Não sei se foi agora, né, que você ganhou, mas enfim. Cara, o primeiro... Independente é cedo, né? O primeiro cachê eu não vou lembrar qual que é. Mas o mais inesperado eu vou lembrar com toda certeza. Que inclusive você tava junto. Eu tava? Você tava junto comigo. Era... Acho que em 2022. A gente tava lá em 1º de maio. Lembrei. Que era uma região de muito fazendeiro, né? Muito cara que tem, né? Uhum. Aí eu tava abrindo o show de uma pessoa que você tava ali empresariando, né? E o cara chegou em mim e falou assim, toca uma do Zé Ramalho. E ele não falou nada de ganhar dinheiro nem nada. Eu não tava esperando também. O cara abriu a carteira assim, só vi aquelas notas de 200 assim. O cara tirou uma nota pra mim e falou, nem perguntou se eu sabia a música do Zé Ramalho ou não. Só pela música do Zé Ramalho. Só pela uma música do Zé Ramalho. Duzentão. Quase vocês, não, toca umas 10 do Zé Ramalho aqui, invento música do Zé Ramalho aqui. Cara, eu lembro disso, cara. Aquele cara foi cômico, aquele cara, né, meu? E aquele dia ali eu falei, faço desse jeito aí. 5 minutos a música do Zé Ramalho? Não, nem isso. Nem isso, né? Duzentão, tá foi bom chão demais de ainda que eu conta. toquei pra ele. Depois deu mais? Depois foi um pouco mais. Foi outro cara ali dele, acho que era o caseiro dele, sabe? Tá. Mais 50 tinha mim. mesa lá com uns 4, 5 caras lá. Isso. Top. Tá. Agora vamos pra parte pessoal sua, Giovanni. Como que você entende que a música influencia a sua rotina, seu dia a dia? Acho que influencia demais, hein? Porque é o seguinte, eu já acordo, né? Já vai no carro ali, já coloca a música pra dar uma acordada, que eu sou uma pessoa bem sonolenta de manhã, né? Já coloco uma música animada ali. Chego da escola, almoço assim, ouvindo música. Ouvindo já. Aí termino o almoço ali, mais ou menos 1h30 da tarde. Tem que ser à tarde, né? Se é almoço. Aí já vou lá, já fico trancado no quarto. Às vezes o dia inteiro, quando eu tô afim. Às vezes não. Tocando ali, seja guitarra, seja piano, teclado no caso, né? Sim. Seja violão também. O ukulele também, que é outro instrumento que eu gosto bastante de tocar. Que é um instrumento pequenininho assim. Pode levar na mão pra qualquer lugar, bem versátil. Sim. Eu não sabia que você tocava ukulele, não. Sim. Agora você sabe. Agora eu sei. Tô entrevistando pra isso, né? Pra ficar sabendo mais. E é isso aí. Às vezes fica até de noite. Às vezes meu pai acorda de madrugada e eu tô estourando corda de violão no quarto. Aí ele fala, vai dormir. E você, assim, né? Dentro dessa rotina, você dedica quanto tempo, em média, do seu dia pra música? Pra treinar, pra estudar, enfim? Cara, acho que depende muito do dia, sabe? Sim. O dia que eu não tô afim, não quero assim, às vezes só pego o violão, dou uma tocada ali 10 minutos e é isso. Só que o dia que você tá afim, aí vai da tarde até o final da noite.
Mas todo dia tem. Todo dia, sim. Sábado, domingo, Sim. não tem... Se eu tô em casa, tem um violão do meu lado, só não tiro um violão daqui porque não tem. Entendi. Pega Mas tô pra sempre- estudar e Pego tal. pra estudar. Legal, cara. Muito bom. Seus amigos, familiares, eles já comentaram com você sobre a sua evolução musical? Cara, estão sempre ali em cima de mim, né, pra me fortalecer, né? Sempre motivar eu cada vez mais, sempre elogiando, nossa, como sua voz mudou, né? Que é algo que eu mais recebo hoje em dia, né? Que é, antes era criancinha e cantava Decida, e agora tá Decida, né? Passou Voz um pouco mais Passou já ou tá passando a puberdade, né? passando. Tá passando ainda. Tô né? passando. Aham. Tem dia que eu tô quase um tenor, tem dia que eu tô barítono. Um negócio meio louco. Entendi. Essa Legal. parte de voz é o que eu mais... Que mais as pessoas percebem Isso. a sua evolução. Querendo ou não, é a identidade da pessoa, né? Você tá cantando ali, a pessoa vai reconhecer pela voz, né? Sim, sim. Tem algo que faz muita diferença. Ser músico, tocar violão, cantar, agora piano, na escola, você acha que torna você uma pessoa mais popular ali entre seus amigos? Cara, eu acho que sim. É? Porque eu mudei de escola esse ano, né? E conheci pessoas novas, né? Pessoas que já tocaram instrumentos. E quando eu falei que eu tocava, assim, vi uma galera assim, que legal, você toca e tal. Esse dia eu comecei a dar aula para as pessoas. Tinha uma aula ali que já tinha terminado a atividade. Aí juntou uns 5 colegas ali de classe. Perguntaram, o que é vibrato? Aí eu fui explicar pra pessoa o que é vibrato na voz, né? Tem 2 tipos de vibrato e tal, você faz dessa forma. E depois surgiu outro aluno, falando, o que é campo harmônico? Aí eu fui lá no quadro, desenhei Caramba, cara. um método ali, né? Que eu desenvolvi pra ensinar as pessoas isso. Você já desenvolveu um método para ensinar as pessoas. Sim, um pouco mais compreensível, assim, pra quem não tá muito ligado sobre isso. Entendi. Eu fui lá, ensinei eles o que é campo harmônico, expliquei também um pouco sobre escalas pra eles, e algo que vai só gerando mais amizades, né? O mundo da música, vai conhecendo muitas pessoas, e é isso aí. E sobre essa popularidade, como você se sente com isso? Você acha bacana? Ou te incomoda, sei lá? Acho que depende um pouco do dia, né? Que tem dia que eu não... Depende, né? Depende do dia. Aham. Porque tem dia que a gente não tá afim de conversar com ninguém, né? Sei. Principalmente eu que tô meio chato, né? Vou dormir 1h da manhã, chegando em casa. Às vezes vou dormir às 5h da manhã, chegando nos lugares. Aí no outro dia, não quer contato com ninguém, né? Aí vem os outros encher o saco em cima, e você fica um pouco meio chato, assim. Tem dia que você tá afim de conversar, mas depende do dia, né? Tudo Entendi. depende um pouco. Mais pra sim ou mais pra não? Acho que mais pra sim. Mais pra sim, Mais né? pra sim. Positivo, né? Ser conhecido e tal, é bom. Isso. Cara, agora sim, né? Vamos falar de algo que foi fundamental pra você. Como você... quanto você acha que foi importante, quanto você classifica, assim, a importância do apoio, enfim, que você recebeu dos seus pais nessa jornada sua aí de, até então, só de escola, 4 anos, mais de 4 anos, né? Isso. Cara, eu acho que é o apoio total dos pais, né? Porque quem tá sempre lá levando eu de casa até a escola é meus pais. Quem tá sempre levando eu daqui até lá, Sertanópolis, na Varta, pra abrir o show das pessoas, é meus pais também. Às vezes eles chegam no trabalho cansados, né? Tem que levar eu pra tocar em algum lugar. Entendi. Né? Então é tudo a eles, né? Tudo eles que me levam de lá pra cá, eles estão sempre apoiando aí, sempre me presenteando, né? Com alguns equipamentos novos aí. Sempre melhorar cada vez mais. Legal, Então cara. esse apoio dos pais aí é fundamental. E é muito bom, cara, ouvir esse reconhecimento, né, cara? E teve algum momento que você considera marcante, que para eles, assim, foi um momento desafiador de estar levando, de continuar, ou alguém quis desistir, o outro não deixou, não, vamos continuar? Teve alguma coisa assim que marcou? Não. Teve não. Sempre Não, sempre o ponta olho firme. lá no final e pronto. Não teve... Cansado ou não, só vai, fecha o olho. Top. Não tá afim,
e daí? Vai, mesmo assim. Vai sentar firme. Vai sentar firme mesmo. Cara, que história legal, viu? Se você pudesse voltar no tempo e para dar um conselho para você mesmo, fazesse alguma coisa diferente, teria alguma coisa que você poderia falar pro Giovanni lá que estava começando? Cara, que ajudaria o Giovanni de agora? eu acho que sim. Eu falaria... Eu chegaria no momento que eu tava no berço ali e falar, vai aprender a tocar violão. Antes de... Vai aprender mais cedo. Cara, eu acho que não fosse... Quantos anos você tinha mesmo que você falou? Tinha 6 anos. Tinha 6. Então, de repente, você falava pro Giovanni, né? Começar um pouco mais cedo. Por mais que 6 anos já seja cedo, né? Um pouco antes, talvez. Cara, eu tenho a foto de quando você entrou na... Putz, era muito pequenininho, cara. O violão grande, né, cara? Violão grande. Era até o Diego, né? Era o Diego, o primeiro professor, Isso. Diego Bianconi. Maravilha, maravilha. E eu tinha um violão pequenininho. O primeiro violão que eu tive foi um violão do Relâmpago McQueen, né? Um violão todo vermelho, assim, pequenininho. Do carro de corrida? Dos carros. E aí eu fui aprimorando, né? Tinha um violão do meu avô, que o primeiro violão que eu peguei na mão foi o violão do meu avô. Que é um violão de urjo, que ele é bem maior, assim. E meus dedos pequenininhos ali de 6 anos não conseguia, né? Aí foi pra esse violão do Relâmpago McQueen. Legal. Aí o violão foi inchando, sabe? Foi crescendo de tamanho. Foi atualizando, né? Esse dia teve um... Cresceu junto com você. Esse dia tinha um aluno na escola de música, que tava fazendo aula de piano. E aí tava ele com um violão pequenininho, assim. Ele devia ter a minha idade também, uns 6 anos. Na época, né? Aí eu e o Fábio começou a brincar. Esse violão vai crescer durante o tempo, sabia? Vai crescer de tamanho junto com você. E a molecadinha às vezes acredita, né, cara? Cara, você falou aí do violão, mas você tem uma história aí com o violão familiar, não tem? Sim, tem. Você é o primeiro músico da família? Por incrível que pareça, sim. Então, conta essa história aí pra nós, cara. Eu achei que já ia contar desde o começo ali. Eu tô esperando essa história aí. Do começo, então. Meu avô, por parte de pai do meu pai aqui, obviamente, né? Todo mundo que nascia na família, de neto, de primo, bisneto, todo mundo ganhava um violão. Ia lá, comprava sem exceção, comprava um violão. Só que eu não sei por que motivo, né? Eu fui o único que não ganhou o violão. Mas quantos teve nessa família antes de você? Às vezes o velho desistiu, né, cara? Teve, provavelmente. Passou 20, 30 violão, comprou teve e ninguém... Teve uma galera aí. Teve mais de 10. Teve mais de 10? Mais de 10. É justificável. Meus irmãos também ganharam violão aí. E todo mundo deixava em cima do guarda-roupa, às vezes doava o violão, vendia. Só que eu fui o único que não queria violão, né? Que não ganhou o violão. Você não tinha ganhado? Eu não tinha ganhado. Aí, beleza. Meu pai, incontentado com isso, já queria conversar com a minha mãe. Falar assim, vamos enfiar um violão na mão dele. Vamos. Aí minha mãe, não pode ser forçado, não. Tem que deixar o moleque agir naturalmente aí. Ver o que ele vai gostar. Se quiser cantar, vai cantar. Se quiser tocar teclado, vai tocar. E... depois disso, eu fui na casa de um colega meu, né? E a mãe dele falou assim, mostra seu violão pra ele. Aí foi lá o coleguinha, pegou o violão dele, começou a tocar e eu fiquei encantado com aquilo. Aí quando eu cheguei em casa, isso era no sábado, eu falei, pai, quero tocar violão, né? Ele só não foi no domingo, porque tava fechado. E ainda deve ter falado pra mãe, eu não falei? Foi tipo isso mesmo. Isso é maravilhoso, cara, isso é muito bom. Aí segunda-feira já tava o violão do Relâmpago McQueen ali. Escolhe qual que você quer. Tinha o branco do Relâmpago McQueen e tinha o vermelho. Eu escolhi o vermelho. Que massa, cara. Legal essa história aí. Agora, eu tenho que aprender, né, cara? Depois que ganhou, tem que aprender o violão. Aí depois de um pouco de conversa, assim, 2 anos depois, eu falei assim, por que você não começa a cantar também, né? Foi enchendo um pouquinho o saco. Eu falei, não quero não. Primeiro veio só o violão. Primeiro você só começou só o violão, aí depois desenvolveu a vontade de cantar, a vontade de cantar. Falar pra ele, Thiago, o seguinte, cara, você vai aprender a tocar violão, você vai tocar na banda e ficar lá, tocando pros outros. Seja você o protagonista, entendeu? Sim. Aprender a cantar, quem sabe você vai ser o protagonista. Não fica tocando pros outros. Aí tinha uma hora que ele pediu, eu falei, agora aproveitar a bala. Sim. Legal, cara. Quando ele viu que eu queria começar a tocar e a cantar, os olhos até brilhou, assim.
E parece ser natural, né? Porque nós acompanhamos, né? Eu tenho acompanhado os alunos que, por exemplo, lá o que é mais comum de acontecer lá na escola é o aluno primeiro ele procurar cantar e aí no desenvolver do curso ele fala, poxa, eu preciso aprender a tocar alguma coisa, não tem jeito. E aí que vai, né, pro querer tocar um violão, um piano, alguma coisa nesse sentido. O violão e o piano é mais comum, né, para quem Isso. canta, assim, de procurar, né? E aí você já começou pelo instrumento. Pelo instrumento. E depois desenvolveu, que também tem, né? Mas enfim, acho que seria o canto, acho que sozinho fica meio, Sim. né? Eu já toquei violão pra alguns cantores aí, que eles não tinham muito conhecimento sobre da música, né? Da teoria musical, o que é tom, né? Aí a pessoa vai lá e fala assim, eu quero cantar tal música. Aí a coisa mínima que quem tá tocando precisa saber é o tom da música, né? Aí você pergunta, qual que é o tom da música? Aí a pessoa fala, é o tom original. Aí vai Não existe tonalidade, o tom original. Aí você vai lá, tem que descobrir qual que é o tom da pessoa, cantando, ouvindo ele cantar, né? E é algo que dificulta muito o trabalho das pessoas, sabe? É porque ele acha que ele conhece aquela música, né? E de repente ele gosta daquela música, mas Sim. ele não imagina que você pode não conhecer, né? Isso. É saber ali o que é campo harmônico, progressão, saber o tom já vai embora. Conhecer minimamente a música. Legal, É isso. cara. E esse conhecimento, essa profundidade de teoria, ajuda demais na musicalidade, Giovanni? Ajuda demais, né? É. Que o violão é um instrumento que as pessoas se baseiam muito no olhar, né? Por exemplo, as pessoas viram que é um acorde de dó. A pessoa vai lá e já sai tocando dó. No teclado já é um pouco diferente, né? Você tem que aprender a teoria, né? Saber o que são tríades, saber a diferença de um dó para um dó menor. Você só olhar alguém tocar teclado fica um pouco mais difícil, entende? E primeira aula de violão, acredito que de muitas pessoas já pegaram o violão e já saiu tocando já. O professor fala, esse aqui é o dó, esse aqui é o ré, esse aqui é o mi. Agora, sim, o porquê que é... É. Esse que é a questão, né? E algo que muitas pessoas que tocam violão, até amigos meus, não têm o conhecimento do que são os acordes, eles só sabem porque eles viram, entende? Tipo decorado. Isso, tipo isso. Tira a cifra lá na internet Isso, e vai fazendo até sair. Que é algo que é um pouco prejudicial, sabe? A pessoa não evolui muito. Se tirar uma cifra da internet, eu aprender aqui a tocar essa música na cifra, decorado. Se eu ficar 2, 3 meses sem tocar essa música, eu desaprendo ela? Cara, acho que se você não tiver o conhecimento do que é, assim, só no olhômetro, assim, você vai esquecer, provavelmente. Porque é decorado, né? É, decorado. Não tem fundamento ali, o que eu tô fazendo. Tipo, entendimento, Sim. né? Eu não entendo, decorei. É você que tá aprendendo a tocar baixo agora, né? Sim. Baixo. Se eu dar um violão na sua mão e falar assim, a música tá em ré maior. Esse aqui é o ré, esse aqui é o sol e esse aqui é o lá. Dá uma música pra você. Menino da porteira. Você vai sair tocando. Aí daqui a 3 meses, se você não tiver pego o violão no meio do caminho aí, você vai ter esquecido provavelmente. E agora, quando você entende de teoria, você não vai esquecer. Não vai esquecer. Se qualquer momento que essa música surgir, você vai lá e vai conseguir desenrolar. Eu acredito que isso é muito presente na minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa que eu busco sempre músicas novas, né? Pra colocar no repertório. Aí tem músicas que eu lembro de 2 anos atrás que eu não canto mais. Ouvi na rádio, lembrei, putz, faz tempo que eu não canto essa música, hein? Uhum. Aí vou lá, lembro como é que é ela e já era. E toca. Só tocar. Não fica dependendo mais, né, de Isso. nada, né? Show! E desses 3 agora, 3 instrumentos, né? Vamos colocar a voz também, que não Voz deixa de ser, né? Tem preferência por algum? Você gosta mais ou não? Violão. 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 O Com piano toda tá vindo certeza. como um acessório pra sua produção, É né? assim que, geralmente, quem monta, arranja é o pianista, né? Isso aí eu aprendi com o professor Lucas, né? Meu professor de piano. Aham. Que é algo que eu já tinha percebido já, que muitos músicos não sabem ler uma partitura, mas sempre o pianista, sempre o tecladista sabe. Justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que o violão é feito no olhar, né? As pessoas veem o que é um dó, veem o que é um ré e vai lá e faz. Já no teclado não, você tem que aprender a teoria do que é aquilo, saber como que são montados os acordes.
Então, o teclado, eu acredito que vai ajudar. É um complemento. É, um legal. complemento ali pra teoria musical. E, cara, uma tudo. observação minha, tem mais exemplos, mas um que tá na nossa cara aqui em evidência, tá lá nas alturas com Ana Castela, Luan Pereira, que é produtor musical, é o Godoy. Ele é um baita de um pianista, né? Sim. Godoy é... Produtor. Ele é multi-instrumentista, mas exatamente, mas o que eu vejo, né, passa no DVD da Ana Castela e tal, é ele no piano, Tá né? sempre no final o nome dele ali. E aí eu já vi ele, acompanhei ele tocando piano, ele entende muito. Eu acho que tem essa ligação, né? Sim. Todos os estúdios que eu já fui, né, seja no estúdio do Bressan, né, que eu já vou lá faz tempo já. Faz bastante tempo que eu vou lá no Sim. Bressan, né, que a gente fez uma visita lá também. Sim. A maioria dos estúdios que eu já fui, se não todos, tá sempre lá o aparelho deles e aqui um teclado. Nos programas de produção musical, o instrumento principal que vai estar lá para você compor, fazer, seja beat para música de trap, de funk, ou seja para alguma base assim, vai estar lá o teclado para você. Entendi. Ô, Giovanni, você já respondeu, mas agora vamos deixar, tipo, escancarado, né? Agora, você pretende agora, no início você disse que não, mas você pretende ter a música como uma atividade profissional, por hobby, ou tá em aberto? Cara, no começo, assim, eu imaginava como hobby, né? Como eu já falei. Aí depois daquele lance do Método Show lá, que teve alguns anos atrás, que eu fui... Foi ali que você... Foi ali que eu falei, acho que é isso, né? Fui lá começando a Caramba, cantar nos lugares, assim, subi em cima de palco sozinho, que eu comecei a perceber, isso aqui não... Acho que não é mais um hobby, né? Vai virar um trabalho. Entendi. E hoje, no momento, isso é meu trabalho, né? Mas se isso vai ser daqui a 10 anos, eu já não sei. Mas eu pretendo seguir isso pra minha vida. Legal, Se cara. tudo der certo. E seguindo isso pra sua vida, você já falou de produção, mas tem alguma preferência, assim, seja produção, seja performance, né, palco, seja aula, tem alguma que você gosta mais? Cara, que dá várias eu aberturas, acho né? que é muitos ramos aí que a música pode proporcionar pra gente, né? Aham. Eu comecei a tocar aí nos lugares, né? Depois comecei a escrever algumas músicas, às vezes um pouco bobinhas, né? Aí depois foi aprimorando cada vez mais, né? Com a escrita, né? Sempre praticando ali pra aprimorar. E também dar aulas, né? Que é algo que, quando eu realizei isso pela primeira vez, né? Foi algo que brilhou um pouco em mim. Da mesma forma que cantar nos lugares e de que produzir e compor músicas foi. Então acredito que tá tudo ali no mesmo nível. E, cara, ensinar para uma pessoa, a gente acaba aprendendo mais do que, né, recebendo o ensinamento. Isso. E essa primeira vez que você deu aula foi aquele episódio lá na escola, antes do recital ou não? Ou já foi antes? Cara, foi pra lá. Começou... Que ali você deu aula para um cara de 60 anos que tinha lá, sei lá, o Robertinho da viola caipira. É verdade, né? Você deu aula para mais novo, Mas para ele mais foi, velho, Foi enfim. antes ainda. Foi antes Porque disso. na escola Método Musical, né? Método Musical, né? Sua escola? A minha escola, né? Uhum. Quase nasceu lá dentro. Às vezes tem... eu cheguei lá, só era mato, né? Não tinha nem escola, tinha nem parede, Desbravou. era tudo mato, assim. Às vezes tinha aulas com alguns outros alunos, né? Uhum. E cada módulo tem 40 aulas. E às vezes eu tava na aula 30 e fazia aula com um aluno que tava na aula 10. Aí chega lá o Fábio, toma o livro aqui, se vira e dá aula pra ele. Aí lá o Giovanni explicava pra ele o que é o determinado assunto que ele tá querendo ensinar pro aluno. Se tiver alguma coisa de errado, ele complementa, né? Corrige. Mas essa foi uma forma que eu aprendi demais, sabe? A Larissa, inclusive, fez muito tempo de aula comigo. Quando eu tava... A Ricarte. Isso, a Ricarte. Quando eu tava no intermediário, ela tava terminando o básico. A gente tava sempre, 40 aulas, um na frente e outro atrás. Sim. E eu já dei um pouco de aula pra ela também. Que legal, cara. E tem gente que, assim, é claro, né? São opiniões, visões diferentes, né? Mas você
você considerou positivo isso, entendeu que te ajudou a dar aula, participar de uma aula com alguém que está ali no ensino atrás de você, você considerou positivo e entendeu que até te ajudou, né? Aí tem gente que encara que não, que né, não, vai começar, eu não queria dividir minha aula com outra pessoa e tal, tem essas resistências, né? Mas, enfim, são entendimentos diferentes, 2 pontos de vista interessantes, né, cara? Entendo que não atrapalha. Tanto para... Deve ser bom, né? Você ensinar, como você também fazer aula com pessoas que tá mais avançado que você. Isso foi algo que também fez eu melhorar bastante, sabe? Que quando eu comecei, assim, na escola, tinha a Larissa, né? Larissa... Do piano, do né? piano, né? Sim. Ela tava no nível muito acima, assim. E o Elias, né? O antigo coordenador da escola, sempre pegava no meu pé. Não sei se era porque ele me odiava ou se porque ele via um potencial em mim a mais. Imagino que né? seja a segunda opção. Mas por causa disso, eu fui sempre evoluindo, até chegar no ponto de poder ensinar alguém, entende? Entendo. Aí passei um pouco de aluno para a parte de professor. Legal. Por mais que a gente tá sempre aperfeiçoando cada vez mais, eu já tenho um pouco de conhecimento para poder ensinar alguma pessoa. Isso é muito bom, né? Você já compartilhou até lá na sua escola, Inclusive, fez novas amizades por isso. causa disso. Inclusive, você chegou a comentar na pergunta passada, e eu não complementei, que você falou do Robertinho, né? Sim. Que, para contextualizar aqui, antes de eu terminar o curso, eu tive que fazer um TCC, né? Sim. Como qualquer faculdade, aí, qualquer curso. E eu tive que montar música, né? O Fábio deu lá algumas opções de música pra mim, era um medley, né? Um popurrí, que era O Trenzinho do Caipira e Tristeza do Jeca. Aí ele pediu pra que eu escrevesse na partitura cada instrumento e que eu desse aula pra essas pessoas também, pra explicar a minha ideia e o que eu queria pra eles. Entendi. E aí eu fui lá e montei a partitura, que tá aqui na minha mão, ó. Vou mostrar pra você primeiro. Tá tudo aqui, ó. Tudo escrito. Você que escreveu essa partitura? Eu que escrevi, eu e o Fábio escrevemos. Ele escreveu a parte da bateria, né? Que ele já tem um conhecimento maior que eu na parte de escrita de instrumento percussivo, né? Aham. E o resto eu complementei só. Cara, explica pra quem não sabe qual que é a complexidade, o que é escrever uma partitura? Cara, eu acredito não, né? É um fato isso. A partitura é uma forma da gente poder escrever o que a gente ouve, né? Por exemplo, se a gente for definir uma música na nossa língua, né? No português. Colocar ali, essa música é rápida, ela tem batidas no não é uma forma boa pra se entender, né? Uhum. Se a gente pegar esse escrito e jogar lá pro cara da Alemanha, lá pra Europa, ele não vai entender nada. Porque certo. a nossa música é diferente da música de lá. Aí, antigamente ali quando surgiu a partitura, entraram num consenso em que uma pessoa que visse essa partitura aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, iria entender da mesma forma. Então, qualquer pessoa que pegar aquilo poderia reproduzir aquela música. Certo. Então, você está dizendo que se você escrever uma carta, digamos assim, via partitura, o mundo inteiro que conhece de música vai saber o que você disse ali. Você escreve um som. Sim. Se eu colocar ali Dó, Ré, Mi, Fá e jogar para uma pessoa que é europeia, outro norte-americana, assim, elas vão ler Dó, Ré, Mi, Fá. Seja no instrumento que for, vai estar lá Dó, Ré, Mi, Fá. Claro, que seja um instrumento que tenha notas, né? Seja um instrumento melódico ou harmônico. Entendi. É que muita gente não sabe que a gente consegue escrever o som, né? Escrever, ler muita e ouvir, né? Aquele... Escrever, ler, reproduzir no instrumento e ouvir, né? Isso. Muita gente vê aquelas coisas relacionadas às músicas, né? Tem lá, 2 notinhas assim, uma ligada na outra, né? Aí fala, o que é isso, né? Não sabe, mas usa para aquilo lá para se referir à música. Clave de sol também. Tem muita gente que tatua clave de sol e nem sabe o que é clave de sol. É verdade. Teve um dia que eu vi uma pessoa na rua e falei assim, na rua não, era um conhecido meu. Tinha uma clave de sol tatuada, né? Aí eu falei, você sabe o que é isso? A pessoa, música. É música em geral, né? É música. Aí eu expliquei pra pessoa, a gente coloca isso na
primeiro elemento que a gente vê é a clave, né? Aham. Aí funciona de tal forma para indicar qual nota é determinada linha, qual espaço que é. Deu uma aula pra pessoa do que é clave. Cara, a gente tem né, no Brasil, acho que tem uma cultura musical, assim, todo mundo gosta de música. Eu vi recentemente um vídeo do Sorocaba, falando que, poxa, tem bastante gente que gosta até mais do resultado da música do que da própria música. Mas eu sinto que eu vejo, assim, não como músico, mas como quem atende pessoas que buscam música já há alguns anos, eu tenho essa percepção que o conhecimento em relação a tudo isso, né? Tem gente que procura aprender a tocar violão que não faz ideia. Só queria tocar um violãozinho e tal. Fica doendo no coração, assim. Mas acho que a maioria, né, das pessoas não entende essa outra parte da música como uma comunicação, como uma escrita, como uma linguagem que é universal, né? Eu acho não, né? É mais do que o inglês. É mais abrangente do que o inglês, né? O inglês tem... no mundo inteiro, claro, né? A maioria, mas tem país que não adota tanto o inglês e a música, Sim. todos vão saber ler, né, a partitura, porque é italiana, né? É, italiano. É italiana. Muita né? coisa tem lá, por exemplo, o começo da música, a gente coloca da capa, né? Por exemplo, às vezes você ouvir alguém falando assim, de onde que a gente vai ensaiar tal música? A pessoa fala, da capa. Não é que a gente vai aprender a música, começar a música do começo. É porque da capa é do começo de tudo, né? Por exemplo, tá lá o álbum, da capa. Do começo de tudo. Entendi. Aí é uma expressão italiana. Tá, Por exemplo, italiano. legato, ligado, vibrato também, né? Vibrar a nota, vibrar no canto, que seja. Tá lá escrito, sempre italiano. A maioria dos elementos. E sobre essa parte de musical, de todo mundo entender... No ouvir, sim, mas na hora de ler, assim, muitas vezes não. Principalmente no violão, né? Que o que eu falei, o violão, as pessoas aprendem muito no ver, né? No ver. Eu acho que o violão é um instrumento difícil, cara, que eu já tentei tocar violão. É um instrumento difícil e é o que mais as pessoas simplificam, não é? Tenta ver de uma forma simples. Sim. A pessoa que procura um piano, ela já fala, o piano é difícil. Piano eu vou ter que estudar. Mas ela se depara, não, piano eu vou ter que estudar. Não, vamos um violãozinho. É ou não é assim? É assim mesmo. Tanto que eu falei ali que no piano as pessoas têm que aprender teoria musical, saber como que os acordes são gerados, por que aquilo é assim. Já no violão é só no olho mesmo. E minha mãe já falava sempre isso. O violão é bem mais fácil, vai no violão mesmo. Eu aprendi violão quando eu era criança. E você achou que é bem mais fácil? Cara, eu acho que essa pergunta eu não vou poder responder, né? Porque quando eu aprendi a tocar violão, eu era um leigo da música, né? Uhum. Só que agora que eu tô aprendendo teclado, eu já sei sobre a teoria musical. Tá em desvantagem, né? Entende? Uhum. Tá, e agora, de vários artistas que você já cantou, assim, uma pergunta aqui, qual seria um artista que você almejaria cantar, subir no palco, ter a experiência que você já teve com outros? Tem um ainda que você tem vontade que ainda não rolou? Cara, musicalmente falando, assim, um artista que eu admiro bastante, assim, das músicas dele, do elemento que ele traz, da mensagem que ele traz, é o Djavan. Djavan. Sim. Que inclusive meus pais já foram no show deles, né? Eu não pude entrar porque eu era muito pequenininho. Aí eu fiquei em casa dormindo. Ô, Giovanni, profissionalmente, nessa expectativa profissional, se você fosse montar uma banda, como que seria, cara? Cara, montar uma banda, eu já tô fazendo isso, inclusive. Tem um projeto que eu tô fazendo que é isso. Voz, né? Um cara que esteja ali pras cordas, violão e guitarra, mesma pessoa ali, alterar entre as duas. Um sanfoneiro e um tecladista. Às vezes, um cara que toca sanfona, toca teclado também. Um cara que faz parte da minha banda, ele já faz os dois. Tá ali com o teclado aqui, já tá com a sanfona no colo. Sim. Bateria e baixo. É o basicão ali. Sempre funciona. Teria um gênero, já pensou no gênero? É sertanejo, é pop, MPB? O que você vai...
O que seguir. mais tem na minha vida, assim, é o sertanejo, né? A gente vai nos bares, o que toca é sertanejo. Então, por mais que não seja o gênero que eu ouço no dia a dia, assim, sempre, é um gênero que eu preciso ouvir pra poder aprimorar isso pras pessoas, né? Sempre no meio que eu tô ali é o sertanejo envolvido. Show, show. Muito legal. Tem, assim, dentro do... você falou, tá montando a banda e tal, mas você já tem um projeto em mente de por onde você vai começar, depois que a banda estiver pronta? Sim, tem um... Não sei se você pode falar também. Ah, sim, pode. Vai rolar um evento aqui em Londrina, ali no autódromo, né? No estacionamento do autódromo, no dia 14 e 15 de junho, né? 14 e 15 de junho. Vai ser o 2º DMF, Dia Mundial do Fusca. Aí eu fui convidar, você já tá Pois ligado. Tô ligado nesse evento que acho que foi até por indicação de Sim, vocês, foi por né? indicação. Sim. Aí eu fui convidado pra fazer 2 horinhas ali, né? Aham. E aí Você vai fazer 2 horas lá? vai ser 2 horas. Aí eu não tenho alguém pra me ajudar, não. Eu tô lá montando o repertório, vendo que se encaixa melhor. Montamos a banda, estamos ensaiando. Vai levar aí. a banda, vai ser banda sim. completa lá nesse formato que você falou. Isso. Aí já vai ter um material pra mim já formar, assim. Quando eu precisar fazer algum show maior, já apresentar pra pessoa um pouco mais sobre mim. Legal, Tem tá material assim, no digital tá fazendo... Vai colocar... Sim. Fala pra quem não te segue aí, Giovanni, como que faz pra encontrar, pra te acompanhar? Meu Instagram é o Giovanni MS. Vou até abrir o Instagram aqui para as pessoas terem uma noção, né? Porque meu nome é um pouco diferente. Tantas formas de escrever Giovanni. É esse daqui, ó. Cadê? Qual câmera tá? Aqui. Esse daqui. Não tá focando muito. Aí, aqui. Olha lá, o Giovanni Marcondes. O Giovanni NNIMS. MS. É só seguir o Giovanni, acompanhar o seu trabalho, que tem projeto novo vindo aí, né, Giovanni? Tem projeto novo aí. Maravilha, cara. 16 anos aí já... Tanto tempo que eu fiquei na teoria, assim, por conta da minha idade, né? Meu pai sabe, né? Os tempos que nós ficou de madrugada conversando aí sobre projetos, né? Porque eu não tinha idade certa, tinha 14, 15 anos, que agora que chegou aos 16, já colocar tudo em prática. E com certeza, assim, você não chegou e tá começando agora, né, cara? Você Sim. começou lá atrás, agora você já tem todo o conhecimento teórico, uma par de experiência. Então, cara, é só seguir em frente, confiar em Deus e ir trabalhando que vai dar tudo certo. Já sabe muita coisa que já deu errado. Exatamente, já testou, já bateu a cara, deu errado, voltou. Então, com 16 anos, é como eu falei aqui, cara, você tem 16 anos, mas tem uma bagagem aí de um velho de 16 anos, um velho de fralda. Quando Legal, eu era cara. criancinha, assim, as pessoas falavam que eu era um anão. Um anãozinho. Só que não por causa de estatura, e sim por causa da maturidade que eu tinha musicalmente falando, sabe? Já parecia um adulto conversando com as pessoas, assim. Bacana, Giovanni. Agora, cara, deixa uma mensagem, né, para outros jovens que têm vontade de aprender música, mas acha difícil, enfim, coloca uma série de obstáculos. Deixa essa mensagem também que possa valer para os seus seguidores, ou enfim, cara, deixa uma mensagem para quem tá te assistindo aí nesse momento. Eu acho que é assim, segue seu coração. Se você quer aprender a cantar, vai na Metro Musical, aprende a cantar. Só que aprende um instrumento junto, né? Pra não dar problema pra ninguém. Faz muita diferença. Muita gente acha que é difícil, só que é mesmo. A gente acaba desanimando, vai ter muita coisa no caminho. Só que, como eu falei, o poder da disciplina faz a gente superar tudo isso. E muitos jovens aí que eu consegui motivar a começar a tocar algum instrumento. Meu amigo que estava lá na escola ontem, né? Nós até foi no Burger King ontem. Nós saiu de lá, eu comecei a dar aula pra ele no meio do no meio do lanche ali. É o Matheus. É o Matheus. Outro também, que ele começou a tocar bateria. Ele tocava faz 2 semanas. Parecia que já tocava há 2 anos. Entende? Uhum. Então, às vezes, as pessoas têm o dom e não sabem. Por mais que
as pessoas não nascem sabendo, né? Não tem o dom para aquilo, o estudo acaba superando. Só que às vezes tem muita gente aí que leva jeito para violão, para bateria, para cantar, só que não sabe. Então acredito que todo mundo devia experimentar isso. Bacana, trazer música para a vida de todos que pode aí, que faz diferença, não faz, Giovanni? Faz diferença. Maravilha. Seja pra parte de hobby, trabalho. Não precisa ser profissional, né, cara? Não. Às vezes a pessoa encara, pô, vamos estudar música. Ah, não quero saber de música, dar aula de música. Não, cara. Pode ser o que você quiser. Lá na escola tem médico, tem polícia, tem de todas as profissões lá e que gosta da música, tem no dia a dia lá, né? Sim. De alguma forma, ajuda. Casos assim que eu acho lindo, cara. Tipo, tem casos lá que o pai e o filho tocam junto, um faz curso de bateria, o outro faz curso de violão, e mãe, filho. Eu acho isso muito legal, né, cara? São momentos que, em vez de estar em casa, cada um no sofá, cada um com o celular, né? Estão ali curtindo, tocando junto e apreciando o momento, né? Giovanni, cara, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Você é um cara que muito dedicado, tem um foco, né? Bastante foco em tudo que você está fazendo. Desejo com muito carinho mesmo, desde, né? Acho que o fato de como é a história sua, que a escola participou e tudo que aconteceu. Enfim, quero que Deus abençoe demais a sua carreira, a sua jornada como pessoa, como músico. Amém. Né? Um abração também pro Claudinei, seu pai que está aqui com a gente, para Emília, que não está, mas, enfim, fica um abração, porque tudo isso só foi possível com, né, o apoio deles, né, a dedicação de todos vocês. Né? E parabéns, cara, por tudo que você já conquistou até aqui. Muito né? obrigado. Parabéns mesmo. Não é comum, cara. Não é comum. É algo fora da curva na sua idade já ter tanta experiência assim. Parabéns. Às vezes fica até meio ansioso, assim, falar, pô, será que vai dar certo? Fica meio angustiado, mas, né, pô, tenho 16 anos. Cara. E as coisas acontecem com longo prazo, né, Claudinei? Isso. É longo prazo. A Emília foi descansar um pouco mais cedo lá em casa, a gente foi conversando até umas 2h30 da manhã, segunda-feira. Porque tava aquela ansiosidade, pô, eu quero tocar no bairro, eu quero na noite, quero fazer não sei o que. Meu, você não tem idade, cara. Tudo no seu tempo, vamos ali com calma, vamos se ajeitando, vamos sim. fazer a engrenagem primeiro, vai chegar a tua hora. Vai construindo a base ali, né? Construir uma base sólida, com conhecimento. Começando ali de baixo, pezinho no chão, chega uma hora, é hora de soltar a corda, ele vai soltar. Aí vai embora e com a base sólida você não cai, né, cara? É firme. 14 vai ser um baita um teste para ele, vamos falar a verdade. Nós temos aí até junho, aí, passar 3, 4 vezes no estúdio para fazer um negócio bem bacana. Sim. Né? Contratando fotógrafo, contratando filmagem, fazer um negócio bem bacana para ele. Então vem coisa boa aí para assistir o Giovanni. Maravilha. Todo mundo aí para dia 14, das 18 às 20 horas. Esse evento, né, um encontro de Fusca, virou um dia festivo na cidade de Londrina. Giovanni vai participar lá com 2 horas de palco, no palco principal. Será dia 14 e 15 de junho, no Estarei Autódromo. Lá no sábado, né, dia 14. O Giovanni vai estar no sábado. Das 8 às 10. Das 8 às 10. Das 18 às 20. Então o Giovanni vai se apresentar no sábado, das 18 às 20. A Escola Método Musical vai estar com stand lá também. Vamos fazer promoção para quem se matricular lá no evento. Quem fizer matrícula lá no evento vai ter promoção. E também vamos ter 1 hora. Os alunos vão se apresentar durante 1 hora no domingo. Será das 14 até as 15 horas. E depois, na sequência, das 16 às 17 horas, vão sortear um Fusca lá, né? Bom. Vai ser legal esse evento. É um evento para 7, 10 mil pessoas, não é isso? Vai ser lotado, vai ser um sucesso. Cara, muito obrigado pela sua presença. Chegamos aqui ao final do nosso episódio. E eu quero mandar um abraço para todo mundo, agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Valeu! E eu queria agradecer especialmente a você também, né, ao convite aí. Se eu sou essa pessoa hoje em dia, com certeza é por causa dos meus pais.
Sim. E por causa de você também, principalmente, né? Você que tava ali na escola sempre montando projetos novos, que agora tem um podcast, sempre ali com professores cada vez melhores, puxando no pé dos outros. Legal, cara. Poxa, que honra ouvir isso daí, cara. Se eu sou hoje... E principalmente, claro, em primeiro de tudo, Deus, você, e depois vem nós, né, Claudinei? Os pais e depois vem o restante. Outro dia a gente tava num bar, aí o cara chegou em nós, tanto que eu vamos usar como exemplo, ele falou assim, cara, eu não tive o apoio que esse moleque tem, cara, meus pais. Essa é a maioria. Vocês fazem, carregar ele para todo lugar, não tem preço, cara. Não. Esse apoio que dão nele aí, né? E ele sabe, pra nós é corrida. Eu moro no mundo, passei em casa, né? Sim. Sai de segunda-feira, o outro sai em casa. Então, a Emília, coitada, mas sofre ela, com ele por baixo pra cima. Né? Mas todo mundo dá conta, né? É gratificante. Não dá conta. E plantando a sementinha. Tem a sementinha a gente tem que aguar todo dia. Exato. Né? Uma hora o fruto sai. Diariamente, né? Não é uma corrida, um tiro de meta, né? É uma maratona. Valeu? Valeu. Até o próximo episódio, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência.